Então, de novo, né? Boa tarde, meu nome é Tatiane, eu sou orientanda da professora Daniela Lázaro, do professor Eduardo Rondon. O tema do seminário que eu pretendo apresentar hoje é a análise do SIM e das condições meteorológicas no Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, nosso querido OASI. Esse foi o tema do meu projeto de iniciação científica, que finalmente terminou, e agora no mestrado a gente pretende dar uma continuidade. Bom, o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, o OASI, como todos nós já sabemos, é um observatório totalmente dedicado à observação dos pequenos corpos do Sistema Solar, com especial ênfase naqueles que possuem órbita próxima da Terra. Aqui nesse mapa, a gente tem alguns pontinhos em azul ou em roxo. Esses pontinhos roxos eles representam os observatórios que estão espalhados pelo globo e que têm código do MPC, do Minor Planet Center. Os que estão em vermelho são aqueles que são totalmente dedicados à observação dos pequenos corpos. E o OASI, junto com o TRAPPIST, aqui no Chile, formam os únicos observatórios daqui da América do Sul, que são totalmente dedicados a essas observações. O OASI ele conta com um telescópio robótico, que é controlado a partir daqui do Rio de Janeiro pelos observadores do projeto, mas também conta com uma assistência técnica in situ. É um telescópio de 1 metro, o espelho principal de 1 metro de diâmetro, a razão focal f8, ele tem um conjunto óptico do tipo Classic Cassegrain, e uma montagem alto-azimutal. Acoplado a esse telescópio a gente tem uma câmera CCD, na verdade são 3, e eu tenho conhecimento do campo de 2 delas. Uma tem 6 por 6 minutos de arco, de campo de visão, e a outra tem 12 por 12 aproximadamente. Acho que é 11,6 minutos de arco e a outra é 5,8. Elas são câmeras do modelo Apogee, tá? E acopladas a elas tem uma roda de filtros, e lá no OASI a gente usa basicamente 2 sistemas fotométricos, o sistema Sloan, e o sistema Johnson-Cousins. O sistema Sloan com aqueles filtros UGR-Z e o sistema Johnson com o UBVRI. Para monitorar as nuvens, a condição do céu, a gente tem uma câmera Outsky lá fora, ela fica na parte externa, no telhado da casa de apoio, próximo da cúpula, onde fica o telescópio. E para monitorar parâmetros meteorológicos, a gente tem também uma estação meteorológica, que monitora parâmetros como pressão atmosférica, umidade relativa do ar, temperatura, velocidade e direção do vento. Bom, então os objetivos do meu projeto, do nosso projeto, foram separados em 2 grupos, basicamente, onde um dos primeiros objetivos era estimar o SIM médio do OASI. Para isso, a gente ia fazer essa medida a partir da medida da largura meia altura da função de espalhamento de ponto, que é um tópico que eu vou falar um pouco mais para frente, usando todos os dados do ano de 2019. Depois de estimar o SIM, a gente teve como objetivo determinar então as melhores épocas do ano, baseado na análise do SIM ao longo do ano. Feito isso, a gente ia para a segunda etapa do trabalho, que era poder fazer um estudo correlacional do SIM com os dados meteorológicos da estação do OASI. E a gente acabou tendo que usar dados de uma outra estação, que é um tópico também que eu vou falar um pouco mais para frente, e depois a gente fez um estudo correlacional dos dados dessa estação, que é a estação Floresta, com os dados da nossa estação do OASI, e depois a correlação com o SIM com esses parâmetros da estação da Floresta. E por fim, o objetivo era otimizar a escala de observação, fazendo essa análise do SIM ao longo de todo o ano com as condições meteorológicas. Bom, a gente sabe que a luz de uma fonte pontual, uma estrela que está distante, ela quando entra na atmosfera, interage com as camadas atmosféricas, ela perde essa pontualidade. A gente sabe que existem diversas camadas atmosféricas, e nessas camadas, cada uma delas com temperaturas, eventualmente, com temperaturas diferentes, e, consequentemente, índices de refração diferentes. Então, quando a luz ela interage com essas camadas, ela sofre difração em diferentes direções e gera um padrão no plano do telescópio, que é conhecido como esse padrão de Airy, que é um disco central brilhante com anéis concêntricos, um pouco menos brilhantes. A gente sabe que esse padrão ele é devido à natureza ondulatória da luz, e dos fenômenos de interferência construtiva e destrutiva que acontecem entre as frentes de onda.
né? Então, segundo a teoria de difração de Fraunhofer, a gente consegue estimar essa largura do disco diário, né? E é dado por essa equação, né? Onde D aqui é o diâmetro do telescópio e lambda é o comprimento de onda da luz, né? Incidente. Então, aqui nessas figuras A e B, a gente tem uma representação bi e trimodal do que seria esse padrão diário, né? Por outro lado, se a gente pensar em mais condições atmosféricas, né, onde a gente tem turbulência atmosférica, essa turbulência que pode ser causada eventualmente por deslocamento de massa de ar, velocidade do vento, né, pela espessura dessas camadas de ar e também pelo gradiente de temperatura, isso acaba também alterando, né, os índices de refração dessas camadas. E isso acaba alargando esse disco de sim, né, esse disco de ar. Né, e esse alargamento desse disco de ar é o que a gente chama de sim astronômico. Né. A imagem dos objetos, né, que a gente olha pelo telescópio, elas podem ser, a luz, né, da imagem desses objetos, ela pode ser descrita por uma função de espalhamento de pontos, né, que é a Point Spread Function, do inglês, né, PSF. Né. E essa PSF ela é então uma característica, né, da resposta do sistema óptico, né, à luz dessa fonte pontual. Né, e ela pode ser então uma medida de qualidade do instrumento. Então, a intensidade real do objeto, né, dessa fonte pontual, ela seria então uma convolução, né, matemática entre a PSF e a imagem do objeto seria então uma convolução entre a PSF e a intensidade real, né, da luz desse objeto. E essa PSF ela pode ser descrita por uma função gaussiana, por exemplo, ou por uma função do tipo Moffat. Então aqui nessa imagem C, a gente tem uma representação bidimensional do que seria essa função de espalhamento de ponto. Né? A medida do sim, mais comum, né, que a gente vê, seria então a medida da largura meia altura dessa PSF. Né? E aqui tem essa representação e aqui tem a representação dessa quantidade no CCD. Né? E tem essa sigla FWHM, que significa Full Width at Half Maximum, né? A largura meia altura. Essa quantidade ela deveria ser invariante, no caso ela é, né, de fato, invariante, à intensidade da luz dos objetos que estão no mesmo campo, numa mesma imagem. Então a gente espera que quando a gente meça, né, o FWHM, a gente tenha valores muito próximos uns dos outros, se forem fontes pontuais, na mesma imagem. Mas, então, para evitar fontes que não eram pontuais, a gente acabou calculando a mediana, né, desse valor para cada imagem. Cada imagem, cada noite de observação, em cada mês, em cada ano. Né? Então, assim, a gente esperou, né, obter valores diferentes de FWHM, que estariam, então, correlacionados com as condições do céu. Né? E assim a gente poderia caracterizar a qualidade do céu lá do oásis. O modelo padrão de SIM, ele é desenvolvido pelo Tatarsky e pelo Fried. Né? Eles desenvolveram esse modelo baseado no modelo de turbulência atmosférica de Kolmogorov. E ele diz basicamente que o SIM astronômico depende da massa de ar e do comprimento de onda, né, da luz incidente. Embora a gente saiba que alguns outros fatores, como por exemplo o foco do telescópio, o tempo de exposição e até o tracking, podem também interferir, né, nessa medida. Aqui no caso a gente usa o modelo plano paralelo para massa de ar, onde a gente assume que o objeto está no zênite. Né? E aqui tem algumas constantes, né, como a binagem da CCD e a escala de placa. Então, a forma com que a gente fez isso, inicialmente a gente fez um reconhecimento, né, e visualização de toda a base de dados do ASIA de 2011, que foi a primeira luz do telescópio até 2019. A gente fez isso com algumas rotinas em Python 3. Depois a gente fez, de fato, né, a medida do FWHM de todas as estrelas do campo de todas as imagens de 2019. A verdade é que a gente desconsiderou imagens que tiveram perda de tracking, imagens desfocadas ou que teve algum problema com nuvens. Né? A gente desconsiderou essas imagens. Feito isso, medido o FWHM, a gente calculou, né, a mediana do SIM usando aquela equação, né, para cada imagem, né, também uma rotina em Python 3. Então, essa foi a primeira etapa. Né? A segunda etapa, que é a etapa mais relacionada com os dados meteorológicos, a gente também fez todo o processo de extração, tratamento, visualização e análise dos dados meteorológicos. Fez o teste correlacional entre essa estação floresta que eu comentei, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco, e com a estação do oásis também
com rotinas em Python. E, finalmente, a gente fez o teste correlacional, né, entre o SIM e os dados meteorológicos da floresta. Tudo isso em Python. Né? Então, olhando para a base de dados, como eu comentei, o OASI ele utiliza dois sistemas fotométricos, o Johnson, o Conciso e o Sloan, né? E o sistema mais utilizado foi de longe o Johnson, né? Por cerca de 81% de todas as imagens, um total de 27.306 imagens no ano de 2019, contra 19%, né, de imagens feitas com o filtro do Sloan. No total de imagens, o filtro mais utilizado em ambos os sistemas fotométricos foi o filtro R, né, o R Cousins, né, com cerca de 21.439 imagens, né, de 27, bastante coisa, cerca de 78%. E o segundo filtro mais utilizado também foi do sistema Johnson Cousins, que foi o filtro V, com cerca de 220, com cerca de 560 imagens, 2%, né, do total, e o resto ficou distribuído, né, em ambos os sistemas fotométricos nos outros filtros. Então, por isso, a gente... Oi? Posso interromper? Pode. Esse gráfico não mostra mesmo, não mostra o que você acabou de falar. O V não é o segundo maior. O segundo maior do Johnson, do sistema Johnson Conciso. Bom. Isso, uma palavrinha importante. Tá bom. Tá certo. O segundo vem aqui, são os três, né? Os quatro aqui. Então, por isso, decidimos utilizar as imagens feitas no filtro R, né? Porque elas representariam melhor o nosso conjunto de dados. No entanto, a gente também procurou saber quais eram os tempos de exposição mais utilizados, né? Então, a gente fez um plot, né, da frequência dos tempos mais utilizados e a gente chegou que o tempo de 40 segundos foi o mais utilizado. Claro, dentro das imagens feitas com filtro R, né, com cerca de 5.169 imagens. No entanto, quando a gente vê a dispersão dessas imagens feitas com filtro R, com 40 segundos de exposição, elas ficam muito concentradas no início e no meio do ano, né? Então, elas não representariam de uma forma mais uniforme, né, os nossos dados. Então, a gente também procurou usar imagens com 30 segundos de exposição, que foi o segundo tempo, né, mais utilizado. Aqui está a dispersão dessas imagens ao longo do ano, né? Então, as imagens de 30 segundos ficam aqui mais para o final do ano, enquanto que as de 40 segundos ficam mais no início, no meio do ano. E juntando as duas, visualmente, a gente vê que a gente consegue ter uma cobertura, né, de todo o ano de 2019. Então, fizemos a medida do FWHM para essas imagens. Filtro R, 30 e 40 segundos de exposição. A gente fez essas medidas usando o IRF, né, aquela tarefa PSF média do IRF, e aqui a gente escolheu apenas as estrelas com elipsidade menor do que 0,5 para fazer a medida, né, do FWHM. Então, como resultado, a gente teve uma moda de SIM de 1,35 segundos de arco, né, tanto para o tempo de 30 quanto para o tempo de 40 segundos, mas com uma dispersão maior no tempo de 30 segundos, 0,55, desvio padrão, e 0,47 segundos de arco, no tempo de 40 segundos. Então, fazendo um plot, né, com os melhores valores de SIM, entenda-se aqui com valores menores do que 1,5 segundos de arco, né, uma vez que os melhores observatórios têm o SIM no intervalo de 0,5 até 2 segundos de arco. Né, a gente fez esse plot aqui e a gente concluiu, né, que 2019 foi um ótimo ano para o OASI, né, de respeito a noites fotométricas, com exceção aqui dos meses de maio e de julho, que foram os meses com mais noites com SIM, uma moda de SIM maior do que 1,5, né, segundos de arco. Aqui a gente tem um plot que eu usei os dados de 2011 até 2019 agora com o meu trabalho, mas esse plot de 2011 até 2018 já tinha sido feito pelo professor Eduardo Rondon no artigo dele, de 2020. E aqui eu só inseri, né, o ano de 2019, né, e comparando com os outros anos do OASI, a gente vê que 2019 de fato foi um dos melhores anos, né, do observatório em relação a noites fotométricas. Aqui essa diferença de cor são os tempos de exposição, né, 30 segundos amarelo e 40 segundos azul. Da mesma forma que aqui. Né? Então, o próximo passo seria chegar, né, na segunda etapa do trabalho, que
seria fazer análise do SIM com os dados meteorológicos, né? E a gente resolveu então fazer um plot do SIM no ano para ver como se comportava. Mas para fazer esse plot a gente teve que pegar os dados meteorológicos, né, da estação do OASE, e mesmo que a primeira luz do telescópio tenha sido em 2011, a estação só começou a colher dados efetivamente em 2014. Né? E em 2019, que era o ano que era interessante para o trabalho, a estação não conseguiu tomar dado por problemas técnicos. Então a gente tem uma janela temporal de 2014 até 2018. Né? Como a gente faz observações a cada 15 dias no mês, entre a lua nova, né, a gente então deveria ter nessa janela temporal cerca de 720 noites, com imagens de ciência e com dados da estação meteorológica, já que a estação sempre colhe dados nos dias de observação. No entanto, a gente só tinha, na verdade, 200 dias com dados da estação. Né, isso por diversos problemas técnicos, né, então de 720 noites só tivemos 200. E das 720 que deveríamos ter de imagens de ciência, nós só tínhamos, na verdade, 637 observações. E dessas 637, apenas 229 dias tinham, de fato, imagens de ciência. Né? Essa diferença eram só imagens de calibração. Então, quando a gente comparou, né, esses 200 dias de noite com dados da estação, esses 220 dias com observação, a gente percebeu que, na verdade, a gente só tinha 20 noites que coincidiam, né, com dados e imagens de ciência. E fica bem evidente que a gente não consegue fazer um trabalho, um estudo correlacional com tão poucos dados, assim, né, nessa janela temporal toda, de 2014 até 2018. Então a gente decidiu pegar dados de uma outra estação, que é uma estação próxima do OASE, né, aqui está sinalizado onde está o OASE, que é a estação Floresta, A351, ela fica no município de Floresta, né, mais ou menos uns 10 quilômetros em linha reta do OASE. Tá? Ela é uma estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia, e está relacionada com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né? Essa estação fica próximo do OASE, aqui perto do município de Itacuruba, e agora eu vou mostrar alguns parâmetros, né, tanto da estação da Floresta e da estação OASE, os parâmetros meteorológicos. Né? Então aqui, por exemplo, a gente tem os dados da Floresta de 2014 até 2019, no caso, porque a gente tinha dados de 2019 da Floresta, no entanto, do OASE não. Né? A gente vê que existe uma diferença absurda, né, na quantidade de dados, né, mas a gente percebe que existe um padrão periódico em ambas as estações, né, de forma que a umidade relativa ela vai aumentando, né, até chegar mais ou menos em junho, no meio do ano, e torna a diminuir. Né, isso vai acontecendo em todos os anos, e a gente também consegue perceber esse padrão aqui no OASE, mesmo com menos dados. Né. Uma outra coisa interessante é notar que a umidade fica mais ou menos nos mesmos valores, né, em ambas as estações. Né, de 80%, 90%, 30% por aqui embaixo. Né. No caso da pressão atmosférica, a gente também percebe essa periodicidade, né, o máximo pico na metade do ano e descendo no meio do ano para frente, né, em ambas as estações. No entanto, a gente percebe que na estação do OASE a pressão é maior, né, do que na estação da Floresta, o que a princípio é meio contraditório, uma vez que o OASE está a 390 metros de altitude e a Floresta está um pouquinho mais baixo, 327 metros. A gente esperava ver uma pressão menor no OASE. Né? No entanto, se a gente for olhar a velocidade do vento, no OASE, os valores de velocidade são maiores do que os valores de velocidade lá na Floresta. E a velocidade é diretamente proporcional à pressão atmosférica. Então, talvez essa seja a explicação, né, do porquê da gente ver a pressão no OASE um pouco mais alta do que na Floresta. A gente também vê periodicidade na velocidade do vento, né, mas o pico ele agora não é mais aqui em junho, ele se desloca um pouco mais para outubro, novembro, talvez até dezembro, aqui, mais para o finalzinho do ano. Tá? Na precipitação a gente também vê essa periodicidade, né, mas no geral chove pouco em ambas as estações, mas a gente vê que a maior quantidade de chuva é também mais ou menos no meio do ano, né, ali para junho, né, e maio. Tá? No OASE, em geral, chove bem pouquinho, né, cerca de 1 milímetro.
Na temperatura, a gente também vê a periodicidade, no entanto, ela é inversa, né, o que era de se esperar, né, com a pressão e com a umidade. Né. Enquanto a umidade e a pressão estão aumentando e tem o seu máximo em junho, a temperatura tem o seu mínimo em junho e depois torna a aumentar para o final do ano, e isso acontece em ambas as estações também, em todos os anos, nesse intervalo temporal. Então, no que diz respeito à direção do vento, aqui a gente fez alguns plots de rosa dos ventos lá em ambas as estações, nessa janela de 2014 até 2018. Eu vou passar aqui alguns plots, vocês, como eles estão mais ou menos na mesma direção, vocês vão ver só que vai mudar aqui as cores, né, e algumas pequenas flutuações na direção da velocidade. Né, e as cores, elas indicam a velocidade, né, a intensidade da velocidade, o módulo da velocidade. Então, as flutuações são bem pequenas, tanto em módulo, né, quanto em direção. Né, e a gente vê que tem uma direção preferencial, né, no oásis, que é o norte, né, e na floresta é o sudeste, né, com algumas pequenas flutuações aqui. A gente vê isso novamente com esses histogramas que a gente fez com as modas, né, das direções do vento. Nitidamente o oásis só venta para o norte. A gente até comentou isso outro dia. Comentei isso outro dia com o Wesley, quando a gente estava fazendo a observação, nos dias que ele fez a observação, né? E eu constatei, né, que de fato ficou a noite inteira o vento para o norte lá. Né? Então, a gente também fez uns plots com as maiores velocidades, né, do vento em ambas as estações. No caso da floresta, a velocidade era mais baixa, então a gente colocou um corte em 7 metros por segundo. Então aqui só tem velocidades na floresta maiores do que 7 metros por segundo, enquanto que no oásis... Tatiane, Oi? Desculpe interromper, só uma pergunta. Venta pro norte ou do norte? Para o norte. Então o vento vem do sul. Isso. Tá. A direção para o norte, e aqui as velocidades no oásis a gente fez um corte em 10 metros por segundo. Né? Então aqui a gente percebe, aqui ficou um pouco confuso, né? Mas aqui em cima está sempre em pares, né? 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Né? Então a gente vê na estação do oásis que os meses com mais noites, com velocidades acima de 10 metros por segundo, estão concentrados aqui no último trimestre, né, basicamente outubro, novembro e dezembro, certo? A velocidade máxima no oásis, que é importante, é da ordem de 14,8 metros por segundo, né, que é menor que a velocidade limite dada na literatura, né, de 15 metros por segundo. Mas, no entanto, a gente comenta, né, que com 12 metros por segundo já é interessante ou fechar a trapeira, né, para não acontecer nenhum acidente, uma quebra, alguma coisa do tipo, ou alinhar a trapeira com o norte, já que é a direção preferencial, né? A gente poder observar mesmo em alta velocidade, né, mas sem danificar os equipamentos. Então, o próximo passo, depois, né, de pegar os dados meteorológicos, era ver se existe correlação entre os dados da estação do oásis com os dados da estação da floresta. A gente fez esse estudo correlacional. Alguns parâmetros tiveram forte correlação e outros baixíssima correlação. A umidade relativa, por exemplo, teve um coeficiente de Pearson da ordem de 0,6, né, enquanto que já a precipitação já teve um coeficiente da ordem de 0,28. Né. A velocidade do vento deu um coeficiente da ordem de 0,47, uma correlação baixa, né, enquanto que a pressão atmosférica já deu um coeficiente da ordem de 0,79, já é bem mais forte. E a temperatura também deu acima de 0,5, né, 0,64. Então, temperatura, pressão e umidade foram os coeficientes com maior correlação. Então, feito isso, a gente pôde ver, né, se existia uma correlação entre o sim e esses parâmetros meteorológicos. Pressão, umidade e temperatura da estação da floresta. E, quando fizemos esse estudo correlacional, concluímos que, na verdade, a gente tem uma anticorrelação, né, coeficiente de pressão negativo, e não existe, então, nenhuma correlação entre esses dados de forma independente, né, como sim. Tá. Então, as conclusões, né, do nosso trabalho, a gente concluiu fazendo análise de todo o banco de dados do oásis,
O filtro R é o filtro mais utilizado, né, o R do sistema Johnson Cousins, e os tempos de exposição mais frequentes eram de 30 e de 40 segundos. Né? A gente calculou a moda do SIM de 1,35 segundos de ar para ambos os tempos de exposição e concluímos que o ano de 2019 foi um dos anos mais fotométricos, né, do OASI, com exceção aí de maio e julho. A gente percebeu que existe uma periodicidade, né, com os dados meteorológicos, tanto da OASI quanto da Estação da Floresta, né, onde a gente tinha ali o máximo de umidade, pressão, velocidade de precipitação em junho, enquanto que a temperatura estava no seu mínimo. Né, a direção preferencial para o norte, no oásis, cerca de 92% das noites, né, com pequeníssimas flutuações. A velocidade máxima no oásis era menor, né, do que a velocidade limite dada na literatura, mas como eu comentei, né, talvez seja interessante ou fechar a tropeira a 12 metros por segundo para cima ou direcioná-la para o norte. As maiores velocidades estão concentradas em outubro, novembro e dezembro, tá? E a velocidade do vento e a chuva tiveram baixa correlação quando a gente analisou os dados de ambas as estações, né? Tanto da oásis quanto da floresta. Então não utilizamos esses parâmetros para analisar o SIM. Utilizamos parâmetros como temperatura, pressão e umidade, que tiveram altíssima correlação. Né? Concluímos então que o SIM não tem correlação, né, com os parâmetros de forma independente, né, mas a gente não pode garantir que esse resultado se repete, né, quando a gente analisar uma combinação desses parâmetros para fazer a correlação com o SIM. Né? Como perspectivas futuras, então, agora no mestrado, é fazer um estudo do brilho do céu, lá do oásis, né, fazer um mapeamento da poluição luminosa. A gente sabe que tem uma cidadezinha lá agora, delas que parece que está aumentando em termos de iluminação pública, né? E isso parece que está atrapalhando um pouco as observações. Então, a gente tem um objetivo agora de mestrado de determinar a constante de extinção atmosférica, né, para poder fazer esse mapeamento e, eventualmente, estudar alguns átiras e alguns cometas do tipo Sun-Grazing, que são objetos que estão sempre baixos no céu. No caso desses cometas Sun-Grazing, parece que são objetos que eles têm um periélio muito próximo do Sol, então também ficam baixos e sempre dá para ver no pôr do Sol, no nascer do Sol, né, que justamente são as regiões onde tem mais poluição. Né? É isso.